No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre leitura de gráfico. É um pedido aí do pessoal do grupo de crochê e também para aquelas pessoas que têm tido ainda dificuldade em decifrar os gráficos, que tem deixado de fazer às vezes um trabalho de crochê por causa da dificuldade da leitura do gráfico. Então, para início, a gente precisa entender que cada ponto feito no crochê, ele tem um nome e também tem um símbolo. Então, nós vamos, no crochê, no gráfico, a gente tem os símbolos representados, né? Pra gente poder decifrar e iniciar o trabalho. Então, a gente precisa conhecer tanto o nome do ponto, qual é o ponto mostrado pelo símbolo, né? Então, olha só, eu separei aqui para vocês. A correntinha, ela é um círculo achatado e traz uma abreviação de CORR. O ponto baixíssimo é um círculo preenchido e traz a abreviação PBX. O ponto baixo é uma cruz ou um X em alguns gráficos e traz a abreviação PB. O meio ponto alto é um T e traz a abreviação MPA. O ponto alto é um T com traço no meio e traz a abreviação PA. O ponto alto duplo é um T com 2 traços no meio e traz a abreviação PAD. O ponto alto triplo é um T com 3 traços no meio e traz a abreviação PAT. Então, isso é importante a gente saber, tá? Mas aqui eu tô mostrando para vocês o básico. Agora, eu vou mostrar para vocês um gráfico no formato circular. Quando a gente pega um gráfico, a primeira coisa que a gente tem que procurar observar nele é a legenda. Então, a gente vem aqui na legenda, porque a legenda nos mostra quais os pontos serão usados nesse gráfico. Então, nós temos aqui a correntinha, o ponto baixo, o ponto alto e faltou quem? O ponto baixíssimo, que ele está aqui, ó. Nesse gráfico não tem ele aqui. Em muitos não vem. Mas a gente sabe que ele está aqui. Porque nesse tipo de crochê circular, aqui ainda se usava as correntinhas, né? Então, é feita a correntinha e a junção das duas pontas da correntinha do início e do fim é feita com ponto baixíssimo. Hoje em dia, a gente não usa muito mais esse tipo de círculo para início de trabalho, porque a gente tem um círculo mágico. Mas as pessoas que optarem por este tipo de círculo aqui, fazendo as correntinhas, não tem problema. O trabalho que pedir, não tem problema nenhum fazer. É porque hoje é mais facilitado com o círculo mágico. Ok? E aí vem a sequência dos pontos, que aqui a leitura tá bem fácil, ó, ponto alto, correntinha, basicamente, né? Ponto alto, correntinha e ponto baixo. Ponto baixo são essas cruzinhas aqui, tá? Depois a gente volta nele. E trouxe também a leitura deste gráfico aqui, porque eu acho que ele é um pouquinho mais complexo, porque ele não trouxe pra gente uma legenda. Então, a gente já tem que conhecer o símbolo, mas qual ponto é aquele que é mostrado com aquele símbolo, né? Então, eu sei que esse aqui é um ponto alto. Então, por isso, a gente tem que entender a nomenclatura e o símbolo de cada um. E aqui também não trouxe, eu já falei, não trouxe a legenda, né? Aqui a gente não tem a legenda. E a gente tem um trabalho onde é pedido, eu já contei aqui, 27 correntinhas. Só que no caso, eu quero fazer um trabalho maior. Eu não quero só 27, eu vou precisar de mais. E quantas correntinhas, então, eu vou precisar para fazer esse trabalho, para que ele fique completo, para que não sobre e nem falte. Então, a gente precisa observar o seguinte, eu preciso entender onde inicia o meu ponto fantasia e onde termina. Então, quantos pontos eu vou precisar para fazer este ponto fantasia? Então, eu marquei aqui, olha. O ponto fantasia, ele inicia aqui, nessa correntinha. Porque ele vem... Ó, vou fechar aqui,
para vocês verem. O meu ponto fantasia é exatamente este aqui, que eu marquei. Então, eu vou gastar 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou precisar, na verdade, eu vou precisar de 5 correntinhas para eu poder conseguir fazer o meu ponto fantasia. Então, se eu sei que eu preciso de 5 correntinhas para cada ponto fantasia, é só eu multiplicar por 5 a quantidade de acordo com a medida que eu tenho, né? Então, eu vou usar o múltiplo de 5 para poder obter o total necessário para poder fazer os pontos. Só que eu tenho a contagem dos meus múltiplos de 5, que ele vem até aqui. Então, aqui eu tenho 25 pontos. Daqui até aqui, eu tenho 25 correntinhas. Fiz completinho aqui, ó. Iniciei com essa primeira correntinha e finalizei com essa correntinha. Só que eu preciso fechar a trama, fechar o meu trabalho. Então, geralmente, a receita, o gráfico vem no gráfico múltiplo de 5 mais 2, múltiplo de 6 mais 3. Isso vai depender do seu ponto, da receita pedida. Do trabalho, do ponto pedido, tá? Não é do ponto que a gente tece, não. Vai depender do ponto fantasia ou do gráfico, como o gráfico pede. Então, esse meu gráfico aqui, ó, tá me pedindo mais 2 correntinhas. Para eu ter como, quando eu virar o meu trabalho, que eu vou fazer ida e volta, eu tenho um suporte para eu iniciar com o meu ponto alto aqui de volta. Então, eu fiz essa correntinha, subo um ponto alto, aqui, a partir deste ponto alto da minha correntinha, eu já vou iniciar novamente o meu ponto fantasia aqui, né? Eu vim aqui, fiz as correntinhas. Eu preciso fazer, aliás, gente, eu inverti, tá? Eu fiz minhas correntinhas aqui, subi, eu fiz essas 3 correntinhas de subida, que essas 3 correntinhas representam um ponto alto, esse ponto alto aqui. Então, essas 3 correntinhas, fiz as 3 correntinhas aqui de subida, e aqui eu iniciei meu ponto fantasia. Então, vim com ele até aqui, eu parei aqui, acabei aqui meu ponto fantasia. Para eu voltar para fazer a próxima carreira, eu preciso de um ponto que feche, porque aqui termina o meu ponto fantasia. Então, eu preciso de mais um ponto para deixar ele completinho. Então, eu vou usar essa correntinha de base para eu subir o meu ponto alto, para eu poder ter suporte para iniciar a próxima carreira. Entenderam? Então, aqui, o nosso gráfico me mostra que eu tenho um ponto fantasia múltiplo de 5 mais 2, porque eu preciso deste pontinho para subida, para minha base dos pontos seguintes, e deste pontinho também de base para subida dos pontos seguintes, para eu fechar, tá? Então, nosso trabalho aqui é múltiplo de 5 mais 2, então nós temos 27 correntinhas necessárias para poder fazer o meu crochê, ok? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou mostrar para vocês de uma vez. Aqui eu fiz um modelozinho, né? Um exemplozinho para vocês, uma amostrinha. E a gente vai subir também, vai fazer esta receitinha aqui, que é este gráfico, para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, vou pegar minha agulha aqui e o meu fio e volto pra gente fazer. Com as 27 correntinhas, tá? Feitas as 27 correntinhas, nós vamos subir 3 correntinhas. Então, eu vou até usar para vocês, para facilitar para vocês, um marcador, para ficar bem visível, bem fácil de entender onde a gente vai iniciar o nosso trabalho aqui. Nosso ponto fantasia. Então, aqui é a 27ª correntinha. Fiz 27 correntinhas. Acabou aqui. Agora, essas 3 eu vou subir, que é a base aqui do meu ponto alto. 1, 2, 3. Mais 3 pontos, 3 correntinhas. Fiz essas 3 aqui. Agora, eu vou fazer
a minha correntinha para iniciar o meu ponto fantasia. Então, esta uma aqui que eu vou fazer é o início do meu ponto fantasia. Então, tá assim, ó. Aqui. E aquela lá é a primeira do meu ponto fantasia, ok? Então, eu vou contar. Do meu ponto, dessa correntinha, correntinha feita, eu já tenho no próximo ponto, um ponto alto. Só que esse ponto alto, ele tá fixado nessa base de correntinha. Então, não posso ignorar essas correntinhas que ficaram aqui para trás, antes do ponto alto. Então, sabendo que aqui eu terminei a minha 27ª correntinha, então, eu vou contar 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu vou introduzir a agulha para fazer meu ponto alto. Então, aqui, ó, uma, que é o meu último ponto. 1, 2, 3. Na quarta, eu vou introduzir a minha agulha e fazer meu ponto alto. Certinho? Ó. 1, 2, 3, 4. Na quarta correntinha, eu vou fazer o meu ponto alto. Depois do meu ponto alto feito, eu tenho essas 3 correntinhas aqui, que eu preciso fazer. 1, 2, 3. Logo depois das minhas 3 correntinhas, eu vou fazer mais um ponto alto. E ele está onde? Na mesma correntinha que eu fiz o primeiro. Então, são 2 pontos altos no mesmo lugar. Opa. Isso. Certo? Agora, vamos aqui. Fiz o meu ponto alto. Eu vou fazer de novo o mesmo motivo que eu fiz. Então, aqui eu tenho novamente minha correntinha. Então, eu vou fazer uma correntinha. Feita uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. E aí, eu vou contar agora do meu ponto alto, do primeiro que eu fiz, dos 2 pontos altos juntos aqui, do meu ponto alto até o próximo, quantas correntinhas eu vou pular. Então, eu vou contar. Este eu não conto, porque eu já fiz ele aqui, o meu ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas eu vou pular. Na quinta, eu vou fazer novamente os mesmos 2 pontos altos que eu fiz primeiro aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, eu introduzo a agulha e faço meu ponto alto. Então, eu vou pular, vou tirar aqui para não confundir vocês. Vou pular este ponto alto onde eu fiz, essa correntinha onde eu fiz meu ponto alto, e vou contar 5. Na quinta, eu vou introduzir 1, 2, 3, 4. Então, essas 4 eu tenho que pular, e na quinta, onde está meu dedo aqui, eu vou introduzir a agulha e fazer novamente o meu ponto alto, que é desse primeiro aqui. Voltamos com o gráfico. Então, eu fiz o meu primeiro ponto alto. Tenho quem para fazer? As 3 correntinhas. Uma, 2 e 3. Feitas as 3 correntinhas, eu sei que eu vou fazer agora um ponto alto, introduzido no mesmo lugar, na mesma correntinha onde eu fiz o primeiro. Então, aqui, ó, fazendo o meu ponto alto. Então, a gente vai fazer uma repetição disso aqui. Agora, eu fiz este, agora eu vou fazer a minha correntinha. Vou pular
esse eu não conto, vou pular. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na quinta correntinha, eu vou fazer meus 2 pontos altos novamente. Então, uma sequência desse mesmo, do que a gente fez no primeiro motivo, tá? Então, a gente vai fazer uma sequência disso aqui, é uma repetição. Então, eu fiz minha correntinha, eu vou contar. Tirar para não confundir. Vou contar. 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, lá vai eu fazer o meu ponto alto novamente. E depois deste ponto alto, eu sei que eu tenho uma sequência de 3 correntinhas. 3. Faço novamente o meu ponto alto introduzido na mesma correntinha que eu fiz o anterior. Certo? Não preocupem se ficar esse furinho, não, que depois ele some. Que aqui pegou numa alça só da correntinha. Eu gosto de pegar nas duas, mas pegando esse aqui, pegou numa só. Mas não tem problema. Entenderam? Então, aqui, a gente vai continuar nessa sequência. Tá? Eu vou continuar, eu vou fazer, vou dar uma acelerada, porque é uma repetição mesmo. Vou fazer até chegar aqui nessa correntinha. Depois, eu faço este ponto alto pra gente virar o trabalho, ok? Pessoal, voltei. Então, eu finalizei, cheguei aqui, né? Na verdade, não finalizei ainda. Eu cheguei aqui, olha, no meu último motivo. Eu fiz até aqui, certo? Nós vamos fazer juntos esse finalzinho. Por quê? Agora aqui, olha, eu não vou contar mais 5 correntinhas. Eu vou contar, aqui não eram 2, aqui, essa aqui é de subida, essa é de subida, não é isso? Então, eu tenho, na verdade, aqui 1, 2 correntinhas antes do início do ponto alto. A mesma coisa vai ser aqui, 1, 2 antes para depois a gente poder fazer na última correntinha o nosso ponto alto para virar o trabalho, ok? Então, olha, fiz já a minha correntinha, vou contar 2 de base, 1, 2. Na terceira, que é a última, eu vou fazer o meu ponto alto. Tá? Então, eu pulei 2, na terceira, que é a última correntinha, eu fiz o meu ponto alto para a gente virar o trabalho, certinho? Feito isso, cheguei aqui no finalzinho, eu vou, então, fazer as 3 correntinhas. Antes, eu vou viro o meu trabalho, a gente vira assim, gente, ó. Assim, tá? Viro o meu trabalho e faço, então, as 3 correntinhas que estão pedindo, que meu gráfico tá pedindo para a próxima carreira. Que são essas 3 correntinhas aqui. Feitas as 3 correntinhas, eu percebo que eu tenho uma sequência de pontos altos e que eles estão, todos eles, nessas 3 correntinhas do espaço entre um ponto alto, um ponto alto e outro da carreira anterior que eu fiz. Então, vou contar quantos pontos eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou fazer 7 pontos altos, todos envolvendo essas 3 correntinhas que estão, que foi feita na carreira anterior. Então, vou agora fazer minhas 3 correntinhas. Vou introduzir a agulha. Aqui nesse espaço onde estão as minhas 3 correntinhas e fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 7, meu último ponto alto. Vou conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 pontos altos. Pego meu gráfico aqui. Feitos meus 7 pontos altos, eu vou fazer novamente mais 7 pontos altos. Eu não tenho correntinha neste espaço, desse grupo de 7 pontos altos, eu não tenho correntinha entre eles. Eu tenho correntinha somente aqui embaixo. Então, vou fazer seguidamente 7 pontos altos para cada grupo de 3 correntinhas da carreira anterior, tá? Então, eu fiz meus 7 pontos altos aqui, vou fazer 7 repetido em cada ponto, em cada 3 correntinhas da carreira anterior. Vou fazer mais uma vez aqui. Não fiz correntinha porque ela não tem. Eu vou fazer mais 7 correntinhas dentro desse espaço da minha alça de 3 correntinhas da carreira anterior. Então, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4, 5, 6 e 7. Tá bom, gente? Então, eu vou fazer, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, o que eu vou fazer são esses pontos altos aqui, tá? Grupo de 7. Volto com vocês. No último ponto alto e das correntinhas, né? E agora, eu tenho que fazer, eu vou pular essa correntinha e vou fazer, então, o meu ponto alto. Então, depois dessa sequência de pontos altos, eu faço mais um ponto alto sobre a correntinha, a última correntinha aqui que forma o meu ponto alto da carreira anterior. Então, quem forma o meu último ponto alto da carreira anterior, aqui eu tenho, né, minha correntinha, 1, 2, 3, é aqui. Então, eu vou colocar exatamente aqui, porque cada voltinha dessa aqui, ó, representa uma correntinha no avesso, né? Então, eu tenho aqui 1, 2. Então, aqui é a minha segunda correntinha. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, que é a minha segunda correntinha, mas é a correntinha do ponto de base, onde eu fiz o meu ponto alto, tá? Eu vou desmanchar aqui, vou pegar nas duas alças, porque eu não gosto de pegar nenhuma só. Abre muito. Então, aqui, certo? Então, ó, virando aqui, a gente pulou a correntinha e introduziu a agulha 1, 2, 3 na terceira correntinha, certo? Então, feito isso, nós vamos iniciar esta volta aqui, que é a repetição da primeira que nós fizemos. Então, só para relembrar, nós vamos virar o trabalho e subir aqui as 3 correntinhas que tá pedindo, ó. Aqui tá pedindo para subir as 3 correntinhas sobre esse último ponto alto que a gente acabou de fazer. Então, 1, 2, 3 e mais uma correntinha que é do primeira correntinha para formação do ponto. Então, 1, 2 e 3. 3 mais uma. Agora, eu vou fazer o ponto alto, observando que este primeiro ponto alto, ele está sobre o ponto alto que nós fizemos aquela sequência do 7. Ele está sobre um deles. Então, a gente vai contar. 1, 2, 3, 4. No quarto ponto alto, né? Aqui nesse quarto ponto alto,
é que a gente vai fazer os 2 pontos altos juntos, com o intervalo das correntinhas. Então, eu fiz aqui a minha correntinha, ó, 1, 2, 3, essa é a quarta, e vou contar aqui. 1, 2, 3, 4. Eu vou introduzir minha agulha aqui no 4º ponto alto. Aqui. E faço nele um ponto alto, deixa eu centralizar aqui. 3 correntinhas. Mais um ponto alto no mesmo lugar em que eu fiz o primeiro. Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz exatamente esse mesmo ponto que eu fiz aqui, o primeiro, eu vou fazer aqui na minha terceira volta. Só que eu vou fazer ele não sobre mais correntinha, né? Eu vou fazer sobre pontos altos, que eu tenho de base na carreira anterior para receber estes pontos altos aqui, é também o ponto alto, tá? Mas a sequência é essa mesma aqui. Então, vamos agora uma correntinha. E vamos fazer no próximo grupo de 7, no 4º ponto alto, mais 2 pontos altos com o intervalo das correntinhas. Então, vou contar 1, 2, 3, 4. Introduzo a agulha e faço o meu ponto alto e 3 correntinhas. E novamente introduzo a agulha no mesmo lugar, fazendo o outro ponto alto. Olha, vou tirar aqui e vou colocar assim pra gente visualizar. Então, eu fiz primeiro esse grupo do 7, sobre eles os 2 pontos altos no 4º ponto alto de base, e aqui a mesma coisa, os 2 pontos altos no 4º ponto alto de base. Tá bom? Então, eu vou fazer essa sequência até o finalzinho e volto com vocês. No meu último ponto alto da carreira, este aqui, e vou fazer agora a correntinha. Feita essa correntinha, eu vou fazer o ponto alto sobre a última correntinha da carreira anterior, a última correntinha simulando o ponto alto, né? Então, eu sei que a última correntinha é essa aqui, porque eu tenho, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Então, a minha última correntinha é essa aqui. Vou introduzir logo abaixo desse anelzinho para não ficar muito aberto. E aqui eu vou subir 3 correntinhas. Vou fazer tudo novamente, viro meu trabalho e faço as 3 correntinhas. E vou preencher novamente com 7 pontos altos em cada alça, nas alças de cada grupo de correntinhas. Então, como esse aqui é uma repetição, eu vou também preencher aqui. Eu vou já preencher aqui com os pontos altos, nas alças aqui das correntinhas, e retorno com vocês depois de tudo preenchido. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aí acompanhar a leitura dos gráficos. E se gostaram, então não esqueçam não, deixem seu joinha aí, compartilhem, e não esqueçam de ativar o sininho, porque eu tô sempre trazendo novidades, e assim vocês vão ficar por dentro delas, tá bom? Então, até o próximo vídeo.